Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar sobre um assunto que está fervendo nos bastidores do Corinthians, que é a possibilidade de impeachment do presidente Augusto Melo. Teve uma reunião na noite dessa segunda-feira no Conselho Deliberativo e ele definiu que o presidente e outras pessoas, Rubão, outros dirigentes, serão ouvidos para prestarem esclarecimentos. E aí eu vou te contar direitinho essa história, se tem chance, se não tem, do que pode acontecer a partir de agora. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bom, pessoal, o assunto é um pouquinho delicado, mas é importante o torcedor saber do que está acontecendo nos bastidores. Bom, não é novidade que desde que o presidente Augusto Melo assumiu, tem uma oposição ferrenha trabalhando para, digamos, cobrar, desestabilizar e fazer uma pressão enorme na gestão Augusto Melo, que cometeu inúmeros deslizes, e quando eu falo deslizes, eu não estou falando de nenhuma ilicitude aqui, não estou falando de nenhuma irregularidade, estou falando de deslizes mesmo, né? De declarações maldadas, antecipadas, fora de hora, contratações equivocadas, algumas trapalhadas, como a saída do Lucas Veríssimo, a chegada do Mateuzinho, que foi, voltou, não foi, sob um alto custo, o próprio Pedro Raul, que também foi contratado sob um alto custo. Enfim, um elenco que teve um altíssimo investimento e que não se verifica na prática, pelo menos no que a gente está vendo, com vários jogadores sendo liberados da temporada passada para cá. Deslizes que eu quero dizer é isso. E aí, óbvio que isso dá uma margem, uma brecha para que o grupo político que administrava o Corinthians, entre outros grupos políticos, estejam se mobilizando para derrubar de alguma forma, né, a gestão Augusto Melo. Isso é um ponto. O outro ponto é de que existem suspeitas de irregularidades que estão sendo investigadas pela polícia, em um inquérito policial que está apurando aí as supostas irregularidades no contrato com a VaideBet, na rescisão com a Pixbet, no intermediário do contrato com a VaideBet, com muita gente envolvida. Então, tudo isso está acontecendo nesse momento. Só que, de alguns dias para cá, existia digamos assim, uma garantia, uma segurança do presidente Augusto Melo de que não haveria o mínimo necessário de assinaturas dos conselheiros para a votação de um impeachment, que não é assim também, tá? Não acontece de uma hora para outra, não é tão simples ocorrer, você precisa de longos processos para que isso ocorra. A gente está falando de algo muito forte, determinante e, cara, que sempre mexe com a estrutura de um clube. Se o presidente Augusto Melo for empichado, isso acontecerá por uma irregularidade, por uma corrupção, por algo muito danoso ao clube e, cara, consequências gravíssimas se isso acontecer. Então, até isso acontecer, você precisa de muita coisa. Só que até os últimos dias, o presidente Augusto Melo não tinha a convicção de que o mínimo necessário das assinaturas dos conselheiros aconteceria para uma votação, por exemplo, mas até levar a votação demora, tá? Mas se fosse levada a votação, o presidente entendia que não chegaria no número mínimo, que é de 85 assinaturas. A informação que eu tive no começo da tarde é que os caras conseguiriam recolher 90. E isso preocupou o presidente Augusto Melo. Tanto que, nessa reunião do Conselho, o presidente ele iria com a delegação para Ribeirão Preto e ele não foi. Ele marcou presença no Parque São Jorge, no Salão Deliberativo, para participar dessa reunião, para entender o que os caras queriam, até porque eles queriam a presença do presidente, né? E o presidente foi lá, marcou presença, né? Sempre sob comando do Romeu Tuma Júnior, que é o presidente do Conselho. Pois bem, entre os assuntos em debate, né, como eu falei, as irregularidades ou supostas no contrato da VaideBet, a rescisão com a Pixbet, os investimentos feitos no elenco, a questão dos colchões. Cara, muitas questões relacionadas à gestão foram colocadas em pauta nessa reunião do Conselho. As assinaturas, eu apurei a questão das assinaturas e tal, mas elas não foram levadas adiante. E o próprio Romeu Tuma Júnior chegou a dizer que em nenhum momento eles trataram da questão do impeachment, porque, como eu falei para vocês, para chegar no impeachment demora muito. Nesse momento, o que aconteceu? A Comissão de Justiça, porque o Conselho ele definiu várias comissões para fiscalizar a gestão Augusto Melo.
em que inclusive gerou um bate-boca recente, vocês vão lembrar, né, que os caras estavam reclamando que tinha uma oposição dentro do próprio governo, né, e tal, que não ia ter golpe, aquela coisa toda. Mas o Romeu Tuma Júnior entende que essas comissões, elas avaliam a gestão e elas fiscalizam, né? Ó, aqui está errado, aqui não pode e tudo mais. É o que um clube democrático faz. E aí, a Comissão de Justiça, né, recomendou que algumas pessoas fossem ouvidas pela Comissão de Ética. A Comissão de Ética, ela tem um papel mais de inquisição, de questionamento, de apurar exatamente o que está acontecendo, para, com base no estatuto, se ferir o estatuto, afastamento. E aí tem algumas possibilidades, né? Se cogitou, inclusive, que isso não foi resolvido na noite dessa segunda-feira, mas se cogitou, inclusive, que o presidente pedisse uma licença de 30 dias para que tudo fosse apurado. Com uma pressão muito forte para que ele fizesse isso, mas isso não foi colocado em pauta ainda. Os bastidores estão fervendo nesse momento, mas, como eu falo para vocês, até transbordar esse copo vai demorar um pouquinho, Aqui já está subindo, o presidente está percebendo essa pressão, e no momento em que chegar aqui não vai ter muito o que fazer. Talvez até ele tenha que pedir essa licença para respirar. Ele até se manifestou, inclusive, né? Se manifestou de uma forma até bem interessante, né? Porque o Augusto Melo ele tem vários defeitos, assim, né? Mas quando ele fala, ele me parece, e aí é apenas, obviamente, uma impressão, porque eu não o conheço verdadeiramente, apenas entrevistei ele algumas vezes, me parece um sujeito bem intencionado. E aí ele falou aqui, ó, faço questão de responder e esclarecer tudo que me for perguntado na comissão de ética para deixar tudo às claras e finalizar esse tema, que todos sejam julgados e que se cumpra o estatuto do clube. Ele está muito tranquilo e está convicto, né, de que não deve nada e, por isso, vai responder o que tiver que responder. As pessoas que foram convocadas para prestarem depoimentos à comissão de ética do Conselho Deliberativo do Corinthians, além do presidente Augusto Melo, o segundo vice-presidente, o Armando Mendonça, e o diretor administrativo Marcelo Mariano, o Marcelinho. Esses são, digamos assim, nomes ainda presentes na gestão, tá? Mas tem também o Rubens Gomes, que é conselheiro e o ex-diretor de futebol e que hoje é oposição ao Augusto Melo, uma oposição bem clara. Rosalá Santoro, o ex-diretor financeiro e que, digamos assim, na denúncia, né, lá do jornalista Juca Kfouri, da empresa de laranja, estaria diretamente envolvido, mas, obviamente, o inquérito policial é que vai apurar isso. O ex-diretor jurídico, o Yunki Lee, que, na verdade, saiu exigindo a saída de outras pessoas do clube. O Augusto se negou a fazer isso e o Yunki Lee acabou saindo, ele que era o ex-diretor jurídico. O Fernando Perino, que é o parceiro do Yunki Lee, né, o ex-diretor adjunto do departamento jurídico, são esses 7 que foram chamados aí para, enfim, para explicar sobre o contrato da VaideBet e com isso a gente entender se houve ruptura no estatuto, se houve alguma ilicitude, alguma irregularidade, e, em paralelo a isso, o inquérito policial vai investigando qual a participação dos pares de Augusto, do próprio presidente, numa negociação que teve um intermediário supostamente laranja e que daqui a pouco, né, teve um valor desviado aí, mas que o inquérito vai apurar devidamente. Por enquanto, o Conselho está tentando cuidar disso, para saber se tem alguma coisa ou não, e pressionando muito o presidente Augusto Melo para que ele, enfim, esclareça tudo devidamente. Ele parece estar disposto a esclarecer. Se ele não conseguir, bom, aí estamos diante aí de uma dificuldade que o espectro político do clube vai sofrer nos próximos dias. Cara, o que eu ouvi durante a tarde é que existe uma pressão danada, mas assim, terrível, para que ele renuncie ou para que ele seja empichado. É claro que é uma pressão da oposição que eu estou falando, mas por enquanto está um pouco distante. Só que esse processo ele começou, e aí você começa, né? É uma situação que ela não está tranquila, porque a cada dia que passa tem uma reunião do conselho que trata disso, agora tem uma inquisição com membros da atual diretoria ou que foram da diretoria, é um contrato que ainda foi pouco explicado.
os conselheiros querem mais detalhes sobre isso. E, cara, você gerir um clube como o Corinthians, você está sujeito a esse tipo de coisa, né? Então, a gente vai ter que esperar para saber se realmente existe alguma coisa, né? Tanto pelo inquérito policial quanto pelos depoimentos que serão colhidos agora pela comissão de ética. O fato é que o Augusto Melo está sem muita tranquilidade para trabalhar nesse momento. Pedir renúncia ou um afastamento, uma licença, eu acho muito difícil, a menos que eles, enfim, que a pressão seja insustentável. Mas nas entrevistas e até agora ele me parece muito tranquilo do que ele está fazendo. Vamos aguardar os próximos capítulos que prometem ser fervilhantes, quentíssimos nos bastidores políticos do clube. Comentem aqui o que vocês acham que vai acontecer, vocês acreditam no impeachment mesmo? Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!